E hoje Deus me traz aqui para falar um pouco sobre princípio. Uma coisa que, se observarmos a nossa geração, tem se perdido ou até aberto mão dos princípios para ter outro tipo de coisas. É muito triste isso, mas em nome de Jesus vamos aqui agora destrinchar isso um pouco e que vamos ser edificados, tanto você quanto eu. Deus vai falar aqui através desse vídeo e vamos ser edificados em nome de Jesus, tá? Você receba a sua porção aí, tenha o entendimento de que não sou eu que estou falando, não sou eu que estou ministrando, é o Espírito Santo através de mim. Vamos lá, de início, o princípio eu quero explicar. Quando nós pesquisamos, aparece dois modelos de princípio, que está até na Bíblia também, e o outro que diz no início, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Esse princípio está se remetindo, no caso, a início, a começo. E o princípio que eu estou falando aqui hoje, ele se remete em outra coisa. Quando a gente pesquisa, aparece o que serve de base a alguma coisa, causa primeira, raiz, razão. Se aprofundarmos mais, aí a gente podemos pesquisar de forma mais profunda, que aparece o que é princípios de uma pessoa, que agora vai explicar o que é realmente esse princípio que eu estou querendo falar. Quando a gente pesquisa, aparece regras ou crenças fundamentais que guiam o comportamento, as decisões, servindo como uma base de conduta moral e ética. Diferente de valores, os princípios são muito mais vezes vistos como regras universais e poucos imutáveis, ou seja, os princípios são poucos imutáveis. E olhando com o olhar espiritual, nós podemos ter a certeza de que os princípios que Deus deixa aí na Bíblia, ele não é que ele seja pouco imutável, é que ele não é imutável. Como a palavra do céu, a palavra de Deus diz, passarão céus e terras, mas a minha palavra não passará. O próprio Deus fala, ou seja, todo o princípio que ele deixou aqui não muda, não tem chance de você mudar isso. Entende? Não muda uma vírgula, não muda um acento, não muda nada. Se Deus falou, está falado e é para seguir. Essa é o meu entendimento dos princípios bíblicos. A partir do momento que a gente vai conhecendo, existem os 10 mandamentos, mas existem muitos princípios que estão na Bíblia aqui, e Deus vai revelando na gente à medida do possível que nós estamos ali dispostos a receber também, entende? À medida do possível que nós estamos possível em acesso a Deus, para que Ele nos mostre aqui na Bíblia, e nós possamos ter um entendimento, ter uma vida melhor seguindo os princípios dele. Vamos dar continuidade. Eu separei aqui no livro de Gênesis ainda, Gênesis 39:9, que é a história de José. Conta a história de José. No início, Gênesis 39:9 é o ponto mais crucial. Mas em Gênesis 39, começa a contar a história de quando José foi levado ao Egito pelos negociadores ismaelitas, aonde ele foi vendido ali para a casa de Potifar, e Potifar, vendo que Deus estava com ele, aonde tudo que José tocava era próspero e tudo dava certo, Potifar bota José como um segundo sacerdote da casa, um segundo homem da casa, vamos dizer assim, para melhor explicar, aonde José tinha praticamente o mesmo poder que Potifar, que era o dono da casa, entende? José poderia fazer tudo ali. Se José falasse, era para fazer. Se José mandasse, era para fazer. Entende? José ele tinha acesso a tudo. Potifar nada mais nada menos era do que o líder do capitão da guarda do faraó, que era o rei do Egito naquela época. Então ele já trabalhava com uma pessoa importante, que era Potifar. E Potifar trabalhava para o rei, que naquela época, no caso, era o egípcio, né? Ele era o líder da guarda do capitão. Enfim, que era o faraó, no caso, do Egito. O Senhor estava com José e tudo nele prosperava. Quando chegamos em 39:9, nós vemos aqui a explicação até onde eu quero chegar. Nós entramos agora aqui na parte do princípio. Observe o seguinte, 39:9 vai dizer da seguinte maneira: ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Isso José falando pelo fato do fato que aconteceu. Aconteceu o seguinte fato, de que a mulher de Faraó
vendo aquilo... Perdão, vamos continuar, eu dei uma pausa aí rapidinho. Vendo a mulher, no caso, eu falei Faraó, perdão, eu falei errado. A mulher de Potifar, vendo que José ele era um homem próspero, que tudo que ele fazia dava certo, e era um homem ali que tinha poder. E você vê que ela já era mulher de Potifar. Mas mesmo assim, vendo José trabalhando, fazendo as coisas, aquilo chamou a atenção dela e ela foi criando um desejo por José até o momento em que ela ordena José para que se deite com ela. E José responde da seguinte maneira no 39:9: ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. Veja que ele se lembra aqui de um princípio, de um mandamento de Deus, que é o que? Vamos lá, eu vou lhe dizer aqui: não cobiçará a mulher do próximo, né? E nem nada daquilo que ele tenha. É isso mesmo, não cobiçará a mulher do próximo e nem nada daquilo que ele tenha. Enfim, esse é um versículo que tem na Bíblia, eu não estou lembrado agora qual versículo é, mas você pode pesquisar aí que você vai encontrar, tenho certeza disso. E ali nós vemos ali José seguindo os princípios dele, estava ensinado até pelos pais, pelo conhecimento da palavra, e depois ele testifica na Bíblia, com certeza. Nós vemos muito isso acontecer, de alguns princípios que nossos pais não passam, pelas coisas que aprendeu na igreja, ou por algum líder religioso, de algo do tipo assim. E quando nós crescemos, nós temos entendimento da palavra, nós vemos na Bíblia que está testificando, né? Isso é a importância dos pais sobre as nossas vidas também. E a seguinte, nós vemos que ele não abdicou do seu princípio, dos mandamentos do Senhor sobre a vida dele, sobre a vida de todos, né, que Deus deixou para todos, em um momento em dificuldade, até o momento que chegou em que a mulher de Potifar agarrou a ele, e a palavra diz que ele se desvilhaça dos braços delas e foge. Só que fica uma túnica, um pano, uma parte da roupa dele com ela, e ela faz todo um drama ali, grita e fala que foi ele que atacou ela. Para os trabalhadores que estavam na casa, foi um dia, a Bíblia relata que foi um dia que Potifar não estava na casa, estava, se não me engano, em uma guerra. E aí ela reveste toda a situação, e quando Potifar chega, conta, e ele vai preso. Veja que ele vai preso, mas ele não fala nada, ele não rebate, enfim, ele não abre mão do seu princípio, ele não abre mão de forma alguma de seguir a Deus. Seguir os princípios de Deus é seguir a Deus, e ele não abre mão disso. E a gente vê que é em meio à dificuldade, em meio à luta, em meio à angústia, em meio a sofrimento, em meio à injustiça, né? Ele estava sendo preso injustamente, ele foi preso injustamente. Em meio a tudo isso, de maneira alguma ele deixa de seguir a Deus, ele deixa de servir, porque poderíamos, em momentos de dificuldades, falar: meu Deus, que Deus é esse que deixa eu passar isso, que deixa acontecer isso comigo? Mas não, ele teve um entendimento ali, naquele momento, eu creio que ele teve esse entendimento de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E ainda que ele estivesse sendo preso, Deus queria que ele fosse lá, porque tinha alguma coisa para Deus ensinar ele lá, tinha alguma coisa para ele fazer lá, que Deus iria mandar, e independente de qualquer coisa, Deus estaria com ele. Ele teve essa fé até que ele foi preso. E hoje, trazendo para o dia de hoje, para melhor contextualizar a explicação, a gente vê muito quando acontece uma dificuldade, as pessoas abrem mão do seu princípio. Você vê pessoas fazer coisas no trabalho que o princípio dela, a base dela, você vê que ninguém nunca fez, e a pessoa, por meio da dificuldade, abre mão. A maior facilidade hoje de ver é alguém abrir mão dos seus princípios, dos seus valores, para ter dinheiro, entende? As pessoas hoje vendem os seus corpos de forma fútil, de forma tão fácil, de forma tão banal, vamos dizer assim, com desculpas de que está mudando de vida, tá usando o corpo para tá mudando de vida. Eu tenho certeza de que Deus não quer isso para a nossa vida, mas as pessoas acabam utilizando desculpas, né? de forma muito
muito rasa, vamos dizer assim, você não mergulha no Espírito Santo, você não mergulha na palavra, que se você buscar na palavra, você vai ver que isso não é algo divino de Deus, entende? Deus não quer que você venda seu corpo, que você viva na prostituição, que você viva no roubo. As pessoas, você vê muita pessoa falando que está roubando porque está passando necessidade, não existe isso. Irmão, hoje em dia a gente passa na frente das lojas, eu sou comerciante, já tive loja, a gente passa na frente das lojas, o que mais a gente vê é lojas com placa que está precisando de pessoas para trabalhar e não está conseguindo. E a gente vê as coisas acontecendo e as pessoas ficam usando como desculpa para perder os seus princípios, perder os seus valores e seguir um caminho mais fácil. A verdade é essa. Nós não podemos chegar aqui, eu não posso chegar aqui e passar a mão na cabeça da pessoa que realmente é difícil. Irmão, o cara foi preso, entende? Temos que ter como referência, o cara foi preso injustamente e lá ele ficou, entende? Mas ele não abre mão do seu princípio, ele não abre mão do seu valor, ele não abre mão da presença do Senhor, entende? Isso é uma coisa que eu quis trazer para que pudéssemos identificar aquilo que aconteceu com José com o que acontece sobre as nossas vidas hoje, sobre o nosso meio hoje. Antigamente, a gente via que tinha mais princípios sobre nossos pais, entende? Sobre nossos avós, tinha mais princípio. Um exemplo, as pessoas, como eu falei agora, não se vendia dessa maneira. Meu irmão, minha avó, se você falar que vai sujar o nome dela, é a maior briga no mundo. Com isso, a maior briga. Ela não quer o nome dela falando em vão por aí, entende? Ela tem um nome a zelar, ela tem os princípios dela, entende? Não é que ela seja ignorante com relação a isso. Quem é ignorante, quando se fala de conhecimento, meu irmão, todo conhecimento é pouco. Nosso conhecimento é uma gota no oceano. Então as pessoas, a gente via que antigamente tinha mais princípios, tinha mais valores. E em algum momento a sociedade, os cristãos, as pessoas foram perdendo isso, entende? A gente foi perdendo isso de forma imperceptível, de que quando viemos a perceber, já estamos muito afundados e só Deus para nos tirar. Por isso eu digo, você que quer realmente seguir a Deus, busque a palavra, leia, vá a fundo, porque você vai descobrir coisas que você está fazendo que não era para você estar fazendo, entende? Você vai descobrir coisas que Deus deixou dizendo que não era para fazer, que você está fazendo. Por falta de conhecimento? Sim, mas isso não justifica que você continue. Isso não justifica que você continue. Ah, eu fiz, eu não tinha conhecimento. Beleza. Deus está vendo, Deus conhece seu coração, Deus conhece seu entendimento, tudo que você sabe, Deus já sabe 50, 100, 200, 300 milhões de vezes mais. Entende? E eu já ouvi algumas histórias, aí alguns estudos também com alguns amigos, sobre uma referência da máfia italiana. Antigamente existia a máfia italiana, naquela época as coisas erradas era transporte de uísque, essas coisas assim, cigarro, coisas que hoje em dia são liberadas. Se a gente for observar, são liberadas. Você pode chegar no mercado e comprar uísque, pode chegar no mercado e comprar o cigarro, enfim. Mas mesmo você vê que mesmo em meio a coisas erradas, a pessoa fazendo coisas erradas, em meio à máfia, existia uma história no meio da máfia italiana que falava da seguinte maneira: se um mafioso italiano descobrisse que um homem tivesse traído a esposa, ele não faria negócio com aquele homem, porque ele traiu a pessoa que dorme com ele todo dia. Quem dirá eu, no caso, me colocando como se fosse um mafioso, né, da máfia italiana. Eu não faria, no caso, negócio com aquele homem que eu sei que ele trai a mulher. Porque se ele trai a mulher que dorme com ele todo dia, imagine eu. Entende? Então é uma coisa muito forte, que até em meio à máfia, antigamente, a gente via que tinha princípio, via que tinha valores, via que tinha regras. Entende? Hoje as pessoas querem chutar as regras, querem chutar os princípios, querem chutar os valores, não estão nem aí. Ah, eu quero mudar de vida, eu não quero saber de negócio de princípio. Princípio não vai fazer mudar de vida. Irmão, se for para mudar de vida e perder a presença do Senhor, se for mudar de vida e perder a mão do Senhor de forma leve sobre a minha vida, eu não quero. Entende? Eu te digo que eu não quero. Eu não quero mudar de vida e a mão do Senhor pese de forma julgadora sobre mim, entende? Porque
que Deus, ele é advogado, assim também como ele é juiz. Assim também como ele é juiz. Então, eu não quero que Deus esteja na minha vida pesando a mão sobre as coisas que eu fiz de ruim, mas sim que ele esteja com a mão, ó, protegendo. Entende? Que ele esteja com a mão dele sobre mim, protegendo. Entende? Eu não quero ele como inimigo, eu quero ele como meu amigo, como meu pai, desta maneira. Então, se ele deixou os princípios para me seguir, eu vou seguir. Se Deus fala não cobiçar a mulher do próximo, não cobiça, irmão. Se Deus fala não rouba, Lucas, falar é fácil. Realmente, falar é fácil, seguir é muito difícil, eu também sei disso. Eu também estou na luta, eu estou falando aqui, estou ministrando, mas eu também estou na luta, entende? Na luta espiritual. Não é fácil, mas nós não devemos nos vender, entende? Que nós não devemos nos vender em meio a esse mundo, porque nós não estamos daqui, nós somos do céu. Amém, irmãos? Vamos seguir aqui. Eu deixei aqui 2 perguntas aqui para que nós possamos refletir. Mas antes eu quero dizer aqui, mostrar, né, que José, ele demonstra a gratidão dele quando ele sai da cadeia. Deus prepara tudo para que José, até na cadeia, prosperasse. E você vê que no destrinchar aqui do capítulo 39, na cadeia, tudo que passava pela mão de José prosperou, até que ele conquistou o carcereiro, que tomava conta daquela cadeia. O carcereiro deixava tudo na mão dele, mesmo assim José não fugia. Ele estava ali, ele tinha oportunidade de fugir, tinha a chave na mão, ele tomava conta da cadeia agora, porque tudo que José tocava prosperava, porque Deus estava na vida dele e ele não fugia, ele não abria mão. Se ele fugisse, ele ia ser um fugitivo. Ah, mas ele estava sendo preso justamente. Beleza, mas se ele fugisse, ele ia ser um fugitivo. Entende? Então ele ia passar a perder a razão. Se Deus não mandou você ir, você não vai. Se Deus não mandou você sair desse lugar, você não sai. Entende? Se Deus mandou você sair, você sai. Mas se Ele não mandou, você não sai. Independente que você tenha oportunidades de se vender, de mudar de vida, vendendo seu corpo, vendendo seus princípios, você não vende. Porque Deus não mandou você fazer isso. Deus mandou você seguir a palavra dele. Entende? É isso que eu quero trazer aqui de forma séria. Nós devemos tratar isso de forma séria. Não deixe isso se perder dentro da sua casa. Entende? Fale com seus irmãos, fale com seus pais, fale com seus filhos, você que está me assistindo. Não deixe os seus valores, os seus princípios, trago da palavra do Senhor, se perder dentro da sua casa. Porque a partir do momento que você deixa esses princípios se perder, você está dando legalidade ao que é ruim. Está dando legalidade a Satanás, entende? Não deixe brechas para que Satanás haja dentro da sua vida, irmão. Não deixe isso. Não deixe isso. E ali José, ele seguindo ali tudo que Deus entregava a ele, Deus dá um dom a José de revelar sonhos, e aí pessoas lá dentro que foram presas tiveram sonhos e foram contar a José, e aconteceu tudo o que José revelou. Certamente foram 2 pessoas que trabalhavam para Faraó, que era, no caso, o rei do Egito naquela época. E assim Deus foi trabalhando conforme o querer dele, no tempo dele, ao favor de José. E veja o que acontece, que é tão verídico que acontece realmente aquilo que José fala para as pessoas que estavam presas com ele, que sonharam. Ele fala e acontece. Um morreria e outro seria restituído ao cargo. Que essas 2 pessoas que foram presas trabalhavam para Faraó. Uma morreria e outra seria restituída ao cargo. Assim aconteceu. E José fala para esse que foi restituído ao cargo: lembra de mim, fala de mim para Faraó, para quando você chega lá. E a palavra relata que passou 2 anos e essa pessoa esqueceu de falar de José. Até que Faraó teve um sonho que ninguém conseguia revelar. Faraó chamou magos, chamou tudo que existia naquela época. Hoje em dia, feiticeiros, essas coisas, macumbeiros, que diz que revela sonhos e tal, que realmente revela, mas não é de vindo do Senhor, não é algo de fruto do Senhor, entende? Então não é bem-vindo, não é certo, não é correto. Vamos lá. Se Deus manda falar aqui, irmão, eu vou falar. Ah, tá falando de não sei o que. Eu vou falar aqui, eu falo do Evangelho e falo de Cristo. Entende? Eu não tô aqui fazendo, barganhando nada, não tô aqui pedindo nada a ninguém. Tô aqui amando de Deus. Se Deus mandou falar, eu vou falar.
seguindo. O faraó tem um sonho que ninguém consegue, e aí 2 anos depois acontece ele ter esse sonho, e esse homem que o sonho dele foi revelado, ele se lembra de José. Ele se lembra de José e fala de José para Faraó. Ou seja, aqui a palavra deixa, ainda que você tenha depositado o seu sonho na mão de alguém, na mão de algum ser humano, na mão de algum carnal, entenda o seguinte: Deus, ele está trabalhando através disso. Deus, ele está discernindo, ainda que Deus esteja calado, ele está trabalhando. Não deposite sua confiança em homens. Homens esquecerão de você quando ele estiver lá em cima, entende? Homens esquecerão de você, mas Deus não esquece de você. Porque se Deus não dá aquele sonho a Faraó, para que aquele homem se lembrasse e falasse de José para Faraó, ele não ia falar, já tinha passado 2 anos. E ele nunca tinha falado de José para Faraó. Até que Deus precisou colocar um sonho para Faraó, para que ele se lembrasse. Ou seja, confia em Deus, irmão. Confia em Deus, não entrega teus sonhos, não entrega tua vida na mão de outro homem. Não é que você não possa pedir um conselho, não é que você não possa pedir uma ajuda. Pode, mas não entrega 100%. Entrega 100% somente a Deus, tá? Entrega 100% somente a Deus. E Faraó manda chamar José para revelar, para ver se José revelava. Deus mais uma vez dá sabedoria a José, e ele revela, e acontece tudo. E agora Faraó coloca ele. Veja que no início do vídeo eu falei que ele era o quê? Líder da casa de Potifar. Potifar era o líder ele era o capitão da guarda do Faraó. Antes ele trabalhava para Potifar, que já era alguém grande no Egito. Agora ele trabalha para Faraó, que é o rei do Egito. E José revela o sonho. Muitas pessoas conhecem e falam que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. E assim acontece. Só que antes, no período que ele revela esse sonho, ele fala que Deus revela também que deveria nomear alguém como líder, para que ele pudesse manejar, para que ele pudesse fazer toda a guarda de alimentos, toda a guarda de cereais, toda a guarda daquilo que é plantado, para que na época da seca, para que na época da miséria, tivesse alimento ali no Egito, para que não passasse necessidade. E Faraó fala com ele, conversa com seus líderes lá, que são nomeados, e eles chegam a um consenso, e Faraó decide colocar agora José como rei do Egito. E Faraó fala para José: acima de você, aqui no Egito, só tem eu agora. Ou seja, no Egito ele só estava abaixo de Faraó. Se José falasse, faz aquilo, tinha que fazer agora. Mas não era só na casa de Potifar, era em todo o Egito, entende? Era em todo o Egito. Foi dupla honra. Deus tirou ele de lá da cadeia, de lá da miséria, e botou na honra. Deus vai te tirar desse cárcere que você está. Deus vai te tirar dessa depressão que você está. Deus vai te tirar dessa dívida que você está. Deus vai te tirar desse tudo que é ruim. Deus vai tirar aquilo que está ruim dentro da sua casa, e Ele vai te duplicar a tua honra. Deus, ele vai trazer aquilo que você precisa, mas você precisa confiar. Entende? É como eu já falei em outro vídeo, meu irmão, Deus não é concessionária não. Deus não é construtora de casa não. Ah, tá dizendo que Deus não dá casa, dá carro? Ele dá. Mas antes de qualquer coisa, nós temos que confiar em Deus. E o que mais é confiar se não seguir a palavra dele? Se Deus fala, tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Se agarra com Deus que vai dar certo, irmão. Se Deus venceu e a gente está agarrado com ele, a gente vai vencer também, entende? Não é porque houve uma facilidade de você conseguir um dinheiro, de você conseguir uma saída. Pessoas mentem hoje com a maior cara de pau para se livrar de responsabilidades. Pessoas vão ao trabalho e mentem para conseguir aquele trabalho. Acha que vai frutificar aquilo? Não vai. Você começou da forma errada, você começou desobedecendo a Deus, você chegou lá e mentiu, irmão. A verdade é essa, a verdade é dura, mas precisa ser dita. Você chegou lá e mentiu para conseguir esse trabalho. Você acha que o seu dinheiro vai prosperar? Não vai prosperar, irmão. Infelizmente, tá jogando maldição. Não estou jogando maldição, não. Isso é o que a palavra diz.
Aqui, se começar errado, irmão, não tem como dar certo. Tu não vai plantar abacaxi e vai colher tomate. Não tem como. Se tu plantar abacaxi, tu vai colher abacaxi. Não tem outra palavra, não tem discernimento. Vamos fazer assim e assim, não. A palavra do Senhor diz que é sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Entende? Então, não estamos aqui para passar a mão na cabeça, nem eu passar a mão na sua cabeça, nem você na minha. Estamos aqui para conhecer a verdade e ser liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós conhecemos a verdade que não podemos fazer aquilo, nós não vamos fazer. Então, vamos ter esse discernimento. E ali José, em forma de gratidão a Deus por tantas coisas ali, ele mesmo em meio ao cárcere, em meio à dificuldade, em meio a algemas, ele tem 2 filhos. Faraó, ele tira José da cadeia, dá roupas novas, faz a barba, dá mulher a José casa. Ou seja, tudo acontece, mas foi tudo no tempo de Deus. Veja que José podia fugir, ele não fugiu, ele ficou ali, aguardou, e tudo foi acontecendo. E aí José, ele tem 2 filhos, no versículo 51, 39 e 51. Perdão, 39 não, 40, calma aí, 41, 51. José chamou seu filho mais velho de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. A família do pai de José, os irmãos dele, foram que venderam ele para os ismaelitas como escravo, entende? Como escravo. Ou seja, quando nós pesquisamos o significado de Manassés, a gente acha aquele que faz esquecer. Deus me fez esquecer o esquecimento, tá? Por isso que ele coloca Manassés, porque Deus fez ele esquecer toda aquela dificuldade que aconteceu. Passou, mas ficou no passado. Essa dificuldade que você enfrenta hoje é o seu presente, mas amanhã será o seu passado. Amém? Essa dificuldade, essa depressão, essa dívida, esse cárcere, esse aperto no peito, essa dificuldade de ter discernimento da sua vida, o que você deve fazer, hoje é seu presente, mas amanhã será o seu passado. O seu choro durará essa noite, tem prazo de validade, e amanhã você estará alegre, e o Senhor te recompensará em nome do Senhor Jesus. Acredite nisso, irmão. Acredite nisso. E o segundo filho, José, coloca de nome... José chamou seu segundo filho de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Quando a gente pesquisa o significado do nome Efraim, significa fértil ou duplamente fértil. Aonde você está passando dificuldade, tá? Observe, isso é discernimento. A gente lê, a gente discerne, a gente transmite para vocês, todos os pregadores. Aonde você passa dificuldade, aonde você passou vergonha, Deus vai te honrar. Se você foi humilhado nesse trabalho, não é para você sair até que Deus te honre. Se você foi humilhado na sua casa, se Satanás está humilhando a sua família, está humilhando o seu relacionamento, aí é que Deus vai agir. Se você está com o seu relacionamento ruim, Deus vai agir aí e vai transformar, e a dupla honra do Senhor vai estar sobre a sua vida. Se você está de maneira improdutiva, se você está de maneira deficiente, se você está de maneira acusadora, Satanás está te acusando, aonde Satanás te acusa, Deus irá trazer a dupla honra e ele mostrará quem é ele, para que você honre e glorifique o nome dele. Toda a honra e toda a glória para o nome do Senhor. Tudo que aconteceu na sua vida é Deus te entregando. Ainda que você esteja no deserto, ele tem uma experiência para você aprender, ele tem algo para você lá, entende? Aonde você está, Deus fala contigo, creia nisso e creia que tudo vai acontecer sobre a sua vida. Você precisa crer, entende? A palavra diz que a fé sem obras é morta. Se nós tivermos fé, nós temos que ter a obra também. Vamos orar, vamos jejuar e assim nós vamos chegar até o fim, vamos chegar até o céu, que é o nosso maior propósito, tá? Essa é a palavra que Deus traz. Eu fugi muito aqui do que eu escrevi,
do que eu escrevi aqui, mas foi Deus revelando, e eu fui falando aqui alguns versículos até aí. Mas enfim, que a partir de hoje você possa seguir os princípios. Vamos ler mais a Bíblia, vamos descobrir, vamos nos entender com Deus, tá? Vamos nos reconciliar, vamos se entregar, vamos se apresentar diante do Senhor. Eu profetizo aqui, em nome de Jesus, pessoas sedentas pela palavra do Senhor, pessoas que estão querendo mais do Senhor, aprender mais do Senhor, em nome do Senhor Jesus, e o sobrenatural de Deus irá acontecer sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Tamo junto. E você que assistiu até o final desse vídeo, comenta aí, tá? Se você tá gostando. Se você tiver alguma dica também de algum assunto que tá tendo dificuldade, algo do tipo, chega aí, vou deixar meu Instagram também, chega lá, vamos trocar um bate-papo. E quem sabe, farei um vídeo aqui, se Deus me trouxer a palavra, farei um vídeo aqui também para falar um pouco sobre essa dificuldade que está aí, tá? Deus te abençoe e que Ele venha te fazer prosperar naquilo que você está de forma deficiente hoje. Amém?